mulher, ela veio! Mais um! Ela veio! E veio ver que pode... Chama na catraca! A menina tá assustada. A Maxine até foi pra trás, assim, pra poder dar um tapa Meu nela. Deus, tô com medo. Gente, começamos mais um Vem Que Vem que Pode. Pode. E hoje, né, Railinha, uma coisa muito Importante e interessante. Porque eu sei que muita gente aí tem dúvida desse assunto. E precisa da ajuda dessa mulher, mas é muita gente. Nós estamos dizendo em relação à imigração, né? É, que hoje o Vem Que Pode vai estar com um assunto, assim, polêmico, porque eu acho que muita gente tá procurando aí, muita gente tá vindo do Brasil, de outros países, e ela tá aqui pra ajudar. Então nós vamos deixar ela falar, não vamos nós apresentar a ela. Então, Maxine. É Maxine, não é? Maxine. Não, é Miranda. É Quem Maxine? Miranda. Maxine é o Instagram dela, que nós já podemos deixar aqui, que é o... Isso, é Maxine Portugal, né? O @ Maxine Com Portugal. X. Isso, com X. E Já a segue lá. E a Miranda, gente, ela vai agora apresentar e falar um pouquinho tudo sobre o que ela faz, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua vida, assim, Do Brasil muito rápido, né? Pra cá, tá. Eu conheço Portugal já há bastante tempo. Comecei a vir para Portugal em 2012. Me apaixonei pelo país, mas na época só vinha de férias mesmo, ficava, sei lá, um mêsito e voltava para Portugal. E não tem como não se apaixonar por esse Não. país, né? Porque ele é eu maravilhoso. Não tem como. E eu sempre. Só que a minha melhor amiga, ela mora aqui já há uns 15 anos. Então eu vinha visitá-la e me apaixonei. E aí eu falava pra ela, quando eu casar, eu acho que eu venho morar nesse país, hein? Mas você já era advogada. Sim, já era advogada. Ok. Já era advogada. E aí, quando eu conheci o Diego, eu falei, olha, tem um país aí que eu tô gostaria querendo de ir ir pra lá. Já jogou um verde. Se você quiser ficar comigo, você vai ter que ir pra lá. Aí Faz tem as que ir malas aí pra agora, Portugal. senão a faca no pescoço. E ele não, ele achou a ideia fantástica, né? Porque ele já queria sair do Brasil também. E casamos no dia 19, no dia 24 a gente já estava aqui em Portugal. Basicamente Minha a mesma coisa. Ela nossa fez. senhora. Eu casei de manhã e viajei 3 horas da tarde. Sério? Não, a gente ainda Parecia ficou que eu lá tava uns grávida. 3 dias. Tava fugindo do país. Menino, cadê a rádio? Sumiu, viajou. Sério. Não, e as pessoas no casamento só descobriram que a gente Aham. vinha pra Portugal no dia do casamento, que o pastor falou, olha, eles estão se despedindo, hoje é o último dia dele aqui. E eu pensei, mas como assim? Como assim? Tá indo Como assim, embora? estão indo embora? Tipo, a gente veio. E pronto, eu já era advogada no Brasil, eu atuava na área trabalhista e civil lá no Brasil já há mais de 15 anos. E quando cheguei em Portugal, eu fui fazer um estágio num escritório português, que me colocaram na parte de imigração. E aí- você se encantou que pela massa. área? Não, Ou você é. sentiu que a necessidade era muito grande em relação àquilo? Não, exatamente. Eu comecei a estudar e quanto mais eu estudava, eu falava, cara, como é necessário, sabe? Como é necessário você ter alguém que possa auxiliar as pessoas que estão chegando e não entendem nada. Então eu mergulhei Isso há 6 anos nisso, atrás. Isso há 6 anos atrás. Nossa, Aí, muito tempo. Isso. Aí eu E eu acho que mergulhei... acho que naquela época a necessidade era maior ou Mas, não? Ou a- continua sendo na mesma. Por quê? Quando a pessoa ela se muda, né, ou ela vai migrar para um outro país, ela não conhece a lei do país. Sim. Não, Né? tem Então que ela ser fica assim. ali, aí ela pergunta para um aqui, pergunta para um ali. E cada um fala uma coisa Fala diferente. coisa. Não, Aí eu você falo- não sabe que documento você leva, não, ou eu você falo não isso sabe. porque hoje em dia a internet entrega muito, né? Tipo, se te entrega, que eu falo, te ajuda muito em relação a várias coisas. Então muita Sim. gente vai pesquisar na Pesquisando. internet, né? Mas eu tava falando hoje com uma colega, por mais que haja essa pesquisa, ainda fica uma dúvida. Será que eu tô fazendo certo? Será que é verdade será essa que é verdade informação? Será que não é? Ou quando chega aqui em Portugal, vai para um órgão público para poder tirar essa informação e chega lá, não é bem recebido. Não, aquela sempre- grosseria, aquela... não sei o que, né? Então, o auxílio de uma assessoria, eu acho que te traz mais segurança. Mais segurança. Não, e É às o vezes que eu- acontece muito também, e aconteceu comigo, de eu ir tentar resolver um papel e a pessoa me falar assim, precisa desse papel. E No depois, outro no outro dia- dia, você vai lá e fala, não, mas falta mais esse. Mas, poxa, por que você não me Não falou? falou isso. Não. Tudo e às que vezes no outro faltava. dia que você for, aceita você sem papel nenhum. Sem papel nenhum. Você vai Ai, num dia, gente, às vezes a você pessoa fala, não tá bem com ela mesma e joga tudo pra cima de você. Sim, ali. mas às vezes a gente vai também e é recebida por pessoas muito Muito- legais. muito Assim, isso legal. isso muito depende boa. muito, né? Depende Varia muito. Tem muito. gente que salva o seu dia mesmo. Te ajuda bastante, né? Isso Exatamente. depende de pessoa pra pessoa. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo da imigração. Comecei a atender várias famílias em relação à nacionalidade.
Que ela já fez a minha. Isso aí. E foi muito rápido, hein? Sim, percebi E é que... muito rápido, né? Percebi que a lei, ela freava um pouco a questão do neto de português. Então, isso não entrava na nossa cabeça. Quando eu falo nossa, é nossa o corpo jurídico. Eu faço parte de um corpo jurídico. E a gente ficava debatendo em relação a isso até que em 2019, em novembro de 2020, a lei mudou. Então, hoje os netos já não precisam mais de tanta burocracia que tinha antigamente. Facilitou bastante. Para o casamento também facilitou. Para quem mora em Portugal, né, há 5 anos, facilitou. Então, tem facilitado bastante, sim, a imigração em Portugal. Então, Miranda, me responde o seguinte. Eu, no caso, me casei com um português, né? Sou mãe de 2 portuguesinhos. Tanto que quando eu fui registrar o Romeu, o próprio senhor me perguntou, então, mãe, mas por que você não tem sua nacionalidade ainda? Na verdade, é porque eu fui empurrando com a barriga. E aí, até que depois desse dia que o senhor me deu essa chamada, eu falei, ok, pronto, vai lá. E aí a Camila, maravilhosa, me indicou você, que foi incrível e te entreguei os papéis necessários e você fez aquilo com um pé nas costas. Porque porque você já trabalha com isso há um tempo, né? Já trabalho com isso há muito tempo. Então você sabe todo o caminho a seguir. Já fiz muitas nacionalidades, já tornei muitos brasileiros cidadãos portugueses, né? Cidadão português. Inclusive brasileiros que estão ainda no Brasil, sabe? Eu quero ter a nacionalidade só pra poder ir e vir. Não para viver em Portugal, mas ele tem que ter uma parentesco. Era isso que eu ia te perguntar. O que te dá direito a ter a nacionalidade portuguesa? Quais são as regras? Os requisitos, né? Os requisitos. Pronto. Você precisa ser casado com um cidadão português há pelo menos 3 anos. Mas casado mesmo, não é união de... Não, você pode ter união de facto. Mas acontece que a união de facto é um pouquinho mais burocrático, porque precisa nós temos... provar de umas formas... Isso, provar a decisão do Brasil. Aí a gente tem que entrar com um processo no Tribunal de Relações, que leva um bocado, leva um tempo a mais e tal. Então, o casamento é um pouquinho... Não que a união de facto ela não tenha direito. Só é um pouco mais complexo no pedido de nacionalidade. Mas também tem direito, sim. Se você tiver uma união de facto que a gente consiga comprovar isso aqui em Portugal, você consegue de boa. Agora, filho de cidadão português, isso é óbvio, né? Tem brasileiros. Sim. Tem uma cliente minha de 70 anos, brasileira, filha de português. E hoje ela quis tirar... a gente está no processo ainda para tirar a nacionalidade dela. Sim. Não pensando nela, pensando nas netas. Nos familiares. Pensando nas Porque os netos de portugueses ou portuguesas podem tirar a nacionalidade. Isso. Então ela está pensando na neta e... Quem mais? Judeu sefardita, neto de português, como a gente estava falando. E também os residentes aqui em Portugal, legal. Então, vamos lá. Você chegou em Portugal, você fez o seu título de residência e ficou aqui durante 5 anos. E hoje em dia a lei tem permitido que você ficou 2 anos. Foi pro Brasil, ficou lá um tempo e tal. E aí, quero voltar para Portugal. Aí volta e fica mais 3 anos legal. A gente pode juntar esses 5 fazer. Não é que zera. Antigamente zerava e começava tudo de novo. Antigamente zerava e começava tudo de novo. Hoje não zera mais. Então, você pegou esses 5 anos, deu 5 anos cravado, você já consegue pedir sua nacionalidade. Que legal. Isso, por aquisição. Eu falto mais 2 anos ainda. Tá quase. Tá quase. Mais 2 aninhos. Então, tem essa facilidade. Eu gosto muito de falar da imigração. Esses últimos dias, então, eu tenho feito, assim, consultoria, atrás de consultoria. Vim gravando até um vídeo no caminho falando sobre a quebra de tabu em relação à imigração. Às vezes eu faço a consultoria e, do outro lado, meu cliente, ele tá com várias interrogações, assim, falando, cara, não sei nada. Como que é? E não sei o quê. E tem aquele certo medo de imigrar. Não é fácil. De arriscar. Muita gente tem esse medo. E quando a gente termina a consultoria, ele fala, cara... Não é esse bicho de 7 cabeças, de 7 cabeças. É por isso que eu falo, a falta de informação gera muita dúvida, gera muitas perguntas. Então, eu acho que nada melhor do que você... não porque eu fiz a minha documentação com a Miranda, mas porque, assim, é muito importante você procurar um bom profissional que vai te instruir direto, que não vai ficar ali isso e aquilo. Então, assim, procure um bom profissional. Eu, no caso, indico a Miranda, que quer falar com ela, @Maxine com X, Portugal. E tire todas as suas dúvidas. Você, inclusive, faz o atendimento online também, não faz? Isso, né? Na realidade, hoje, com a facilidade da internet, né? Com a pandemia, inclusive, eu atendo pouquíssimas pessoas no meu escritório. Meu escritório fica em Leiria.
O atendimento é, em sua maioria, por videochamada, né? Tem ali a gente, ou no WhatsApp, ou Porque faço você uma instrui sala. a pessoa quais são os papéis que precisa, né? O que Sim, ela tem. não, toda a orientação. Então, se a gente estiver falando de um visto, eu tenho ali 1 hora para poder entender a vida de uma pessoa, saber se ela tá vindo com visto, se ela não tá vindo, entende? Se ela não vai entrar Sim. com visto, quais são as possibilidades dela entrar legal, ou se ela tem algum parentesco com cidadão português. E é muito bom Portugal em si, porque aqui ele te dá uma facilidade de você se legalizar estando dentro do país. Dentro do país. Porque você vai pode pagar os trabalhar, impostos, você vai trabalhar, você, Isso, né, de certa isso. forma, E Você- quais foram os perrengues aí? Já teve muito perrengue, né? Do quê? para resolver. Pra resolver com- em relação a cliente, em Sim, relação... olha, eu tenho uma situação, até eu tenho bastante. Boa pergunta. Eu quero saber. Eu tenho bastante, assim. Não posso O falar. engraçado. Não fala, não, você não fala o cita nome do nome, santo. não cita o nome, mas cita o milagre. Ah, não, mas Eu quero saber. eu vou falar. E se esse meu cliente estiver rindo. Ele vai comentar, ele vai falar, sou eu. E eu vou rir junto com ele. Por quê? Ele é um cliente que foi através do casamento. Ih, Só já ele que- veio casou com panelada. portuguesa. Uma portuguesa. Isso. Mas não Casou foi com por portuguesa. interesse. Não. Porque infelizmente a Miranda não vai me deixar mentir. Eu não sei hoje em dia, mas antigamente existia até um Um casamento por interesse. Casa- Tipo Estados Unidos, né? tipo Estados Unidos, tipo que Estados a Unidos. pessoa casava, Pra não, ter a não nacionalidade. casava Pra ter só o- pra ter a Qual nacionalidade. que é o nome daquele documento? O green Que é- card. O green Tem card, muita né? gente que. Eu acho que até hoje acontece isso. Eu acho que nos Estados Unidos sim. Aqui eu nunca ouvi falar, eu sempre, porque eles têm toda uma prova ali, né? Aqui tipo, não acontece, 3 né? anos e tal. Não, você teve que comprovar Sim. Nossa. o seu tempo de casamento, né? Vamos lá. Então, essa situação, eu morro de rir com ele, porque esse cara, esse cliente, ele me ligava 6 horas da manhã, 3 horas Meia-noite, da tarde, 1 da manhã. meia-noite, 1 hora, e eu falava, eu não tô aguentando. Me deixe, Ih, pelo amor Jesus. de Deus. Aí você tinha que falar E eu de falei, tal meu hora a tal hora. Não me liga. É horário comercial, entendeu? Não, mas e aí ele tinha um contato do meu marido, porque Aí ele ligava pro seu marido. Nossa! Sangue de Cristo. Perturbado, E hein? eu falava, meu Deus do céu. E aí no dia. Só que aí o que acontece? Ele foi orientado. É uma parte bacana, é porque ele foi orientado por outro advogado. E que esse advogado falou: não, você não tem direito. Ah, quer Então tirar ele, dinheiro e ele dele. não, você não tem direito. E ele descansou, então não tem direito. Então ele ouviu falar assim: não, cara, eu acho que eu tenho. Então ficou sabendo do meu contato, entrou em contato comigo. Eu falei assim: não, você tem direito. Mas é por isso que eu frisei aqui Nossa, agora que é você muito. tem É bom direito. você procurar um bom profissional, porque às vezes o profissional que não é bom, ele é mal instruído e instrui mal as Instrui outras mal. pessoas, Uhum. né? Sim. Então, acho que a partir do momento que você busca. Por isso que eu sempre falo, o barato às vezes sai caro. Isso é muito Então, caro. assim, o bom de você ir direto num profissional que sabe o que está fazendo é porque você não vai ter dor de cabeça. Você vai descansar naquilo e a pessoa que entende sobre o assunto vai resolver aquilo, né? Sim. É óbvio que há maneira de resolver sozinho, a gente sabe que existe, mas a é gente tem que ter- complicado. tem que ser uma pessoa muito de confiança. Eu tenho uma cliente também, que é da Angola, casada com um cidadão português. E nós fizemos o quê? A reunião familiar. Então, ela já mora em Nossa. Portugal, não tem 3 anos, tem 2 anos e pouco de casada. Então, no caso dela, é uma reunião familiar. E em todos os sítios que ela ia, em todos os advogados, eles falavam, não, você não tem direito. Não, 1 ano aqui, sem documento. Você não tem direito. E aí, ela foi lá no escritório e eu falei, opa, como aí sim? Ai, Mas vamos ela lá. já era casada lá. Não, mas aí não importa. Ah. Não importa, você é casado com um cidadão europeu, você tem direito à reunião familiar. Nossa. Então, eu... Mas aí fica entre acordo igual, se for advogado português Como assim? ou brasileiro? Não, isso Advogado. difere. Foi um achei que outro... era por Não, causa foi um disso. outro Não, não, advogado. Foi outro, não sei, mas ela chegou pra mim falando, olha, eu já procurei vários advogados e todo mundo disse que eu não tenho direito. E aí eu falei, sério mesmo? Tipo, fui lá, resolvi, em menos de 3 meses, estavam todos documentados. Ela, os filhos que estavam sem documentos. E ela mandou áudio assim, falando, doutora, Agradecendo o não resto sei da o quê, vida. né? Isso não tem preço. Mas voltando nesse gajo... Eu verdade, quero, não adianta voltando não nesse voltar, gajo. não. Curiosa. Não adianta dar a volta, não. Ele me ligava, O que acontece? Aí eu peguei a documentação dele, fui dar entrada, eu sempre dou entrada no porto. Fui pro porto, cheguei lá, tava faltando um documento. Eu falei, cadê aquele documento? Aí ele, ai, doutora. Eu falei, voltei pra Leiria, no mesmo... Que rolê. Bate e volta. Voltei pra Leiria, peguei o documento. Isso assim, bate e volta mesmo. Leiria são 200, pra quem não sabe, Leiria e Porto são 200 quilômetros. Jesus. Isso. E aí, cheguei, dei entrada, não sei o que, desbaforida e tal. E pronto, a nacionalidade dele já saiu, assim, ó. É sério. Tá vendo? E aí, agora ele fica me amando. Ele Doutora, te amo. assim, que, meu Deus, doutora,
ele O passa bom é que mal. um vai indicando pro outro, né? É, sim. É Não, ótimo. e é como ela falou, ela é o tipo de profissional que ela dá o sangue mesmo. Primeiro porque é o Não. seu nome que tá em jogo como Lógico. profissional. E segundo que é aquela partezinha, tipo, poxa, eu tô ajudando alguém, sabe? Tipo, né? Exatamente. Eu acho que eu comemoro junto com os meus clientes. Eu choro com os meus clientes. Quando eu vejo a alegria quando você dá, olha, a sua nacionalidade foi Nossa. aprovada. Tipo, cara, a pessoa se torna E português. quando a gente Isso é recebe muito o legal. cartão, não tem outra. Nossa! Gente! Exatamente. Então você. Parece que a vida ali vai. Agora minha vida vai andar nesse lugar. Porque Aham. não adianta, não. Você tá ali tentando, parece que nada dá certo, não é? Exatamente. E aí, e é isso, né? Eu tenho visto muitas famílias se legalizando. Eu tenho ajudado muitas famílias nesse sentido, e isso, pronto, alegra meu coração. Legal. E tal. Mas a gente tá falando de nacionalidade, mas você não resolve só a nacionalidade, você resolve todo um tipo de documentação que é o cartão provisório, que é aquele que troca de 2 anos. Cartão provisório, o título de residência. É, o título de residência, Título de sim. residência, sim. Eu faço. O meu escritório, ele engloba toda a parte de imigração. Então, se nós estamos falando de visto, pronto, tem uma pessoa lá do Brasil querendo vir com visto, meu escritório resolve. Não sou do Brasil, que você começou falando, não sou do Brasil, a gente tem clientes americanos. Inclusive, eu falei de uns clientes americanos que vieram, que nós trouxemos através do visto D7, uma família de 11 pessoas. Jesus! Isso. Uma família de 11 pessoas e foi... Haja papel, hein? Nossa, tem que andar com uma mala de 10 quilos. Sim. Uma mala de viagem atrás. Tem que Não, viajar, não é só papel. Tem que E de casamento também, você faz de casamento também, né? Faço. É igual eu sou casada no Brasil, mas aí eu tenho que renovar. Tem que casar aqui de novo? Aqui você é solteira. Não. Viu, Kelly? Sou Ser solteira nada. Ser Oxe, casada na mesma. meu Ser bichinho casada não vai na festejar, mesma. não, hein? O Wesley. Wesley tava todo contente. Eu tava alegrinha, né? Vou voltar pro Brasil lá nessa. Na volta pra Brasil, tá casada. Aqui continua sendo casada. Não, mas tem deixa eu essa, Mas, não. mas me falaram que tinha que casar aqui, mulher. Não. Tem que casar aqui, Mas, Menos um mas, gasto. mas ao contrário, sim. Eu tive que legalizar meu casamento no Brasil, senão eu era solteira lá. Oi. Mas você é casada com português. Ah, seu ah. marido é português? Ela é Não. brasileira, Ah, tá. verdade. Não. Então, Não, se você Ferrou, seu então. esposa é brasileira, você se- casou lá no Brasil, você é casada lá. A questão achei dela que é tinha que que ter um- nacionalidade diferente. mesmo se Meu ela... marido. O que acontece? Que se ela tivesse casado no Brasil com um cidadão português, o português que em Portugal Que era liga- solteiro. entendi. Por isso que antes de pedir a nacionalidade através de um casamento para um casal que está no Brasil, a gente precisa primeiro averbar o casamento dele aqui. Ou transcrever o casamento dele aqui. Reconhecer que esse cidadão se casou lá. Então, reconhecendo o casamento, a gente consegue pedir a nacionalidade da esposa, que não foi o teu caso. Não. Que vocês se casaram aqui, então a gente só junta mesmo a certidão de casamento Só da junta os conservatória. panos. Não, mas né? eu tive que validar o meu casamento lá. Pra o Marco estar casado lá. Ai. Tá casado lá, mas se vocês nunca lá fossem, vocês Eu não ia ser iam solteira precisar. lá. Isso. E eu acho que Não ia precisar. tem muita gente, eu acho, com dúvida também naquela questão do reagrupamento familiar, não é? Então, a questão Boa pergunta Sim. também. Porque muita gente, às vezes... Por exemplo, o Wesley, ele tirou o documento dele e eu tirei o meu separado. Mas eu poderia, como eu sou casada com ele, eu poderia fazer o Ter entrado reagrupamento como familiar, reagrupamento familiar. Sim. né? Deixa... É molhar a goela. Nós estamos metralhando Nós a questão de pergunta. No reagrupamento familiar, ontem eu tive uma consultoria com um casal e ele, né, solicitando o visto de estudante, mas ela falou, olha, a gente também poderia solicitar o visto de empreendedor, o que você acha, tal, nananã. Porque tem isso também, Tem né? isso. Tem. Então, ele falou, mas a gente não conhece o mercado de português e tal. E eu fui ali abrindo a mente deles em relação ao investimento, em relação aos custos, impostos em Portugal, que seria uma oportunidade. Por quê? Que é desculpa, que gente é o chamado visto Gold. Não. Mas existe isso também. Sim, existe o visto Gold. O visto Gold é um visto para investimento de 300 mil para cima. 300 Que mil, aí 500 você, mil, milhão. você automaticamente já tem o documento, não é? Não é automaticamente, a gente entra. É diferente do visto de empreendedor, porque é um processo separado com o CEF e a gente pula um monte de etapa. Esse Gold. Esse Gold, ok. é um investimento. Então, se você tem 300 mil, 500 mil ou 1 milhão de euros para poder investir em Portugal... De euros. Não é real. De euros. Para investir em Portugal, a gente consegue solicitar o visto Golden. É muito mais fácil, você só precisa ficar 7 dias em Portugal, enfim. E eu sei que também tem um monte de desconto
de impostos durante um tempo, alguma coisa assim, né? Sim. É bem bacana pra quem consegue o Pra quem visto tem gold, dinheiro! Não, pra quem tem. Por isso que tá cheio Trabalha e de depois famoso aqui nesse lugar, ué. Pô, se calhar, olha. Por isso que tá cheio de famoso É aqui. verdade. Muita gente tá empreendendo Vem aqui. embora pra poder... Então, essa família de americanos, eles vieram com o visto D7, chegaram aqui, transformaram o D7 num Golden, porque eles adquiriram uma propriedade de 1 milhão e, assim... então não precisa somente abrir eu tenho que abrir uma empresa. Não, se você adquirir um bem no país... bem no país, nesse valor que são os requisitos dele. Agora, dia 1º de janeiro, eles mudaram a lei, então a gente tem que procurar lugares que estão ali na planilha deles, né, permitidos para que você compre. Então, em Lisboa já ficou mais difícil, no Porto já ficou mais difícil. Eles estão dando mais... É como se já tivesse super lotado, Isso. Não Então, tem eles tão vaga. dando mais, para 1 milhão, porque mais o poder de compra de alguns lugares da Europa e de fora da Europa é muito maior, né? Então, assim, uma pessoa que mora fora desses locais que tem muito dinheiro, vem aqui, investe e automaticamente consegue. Já consegue o documento. Né? Exatamente. E vai morar na Itália, e vai morar na França, sei lá, e só tem um imóvel aqui, tem uma autorização de residência. E aí, voltando para o casal da consultoria de ontem, eu falei para eles, você consegue como estudante trabalhar, você vindo com visto de estudante, que é uma dúvida de muita gente. Eu vou como estudante, eu consigo estudar e trabalhar? Consegue. A minha esposa tá indo junto comigo, ela consegue reagrupar? Consegue. Ela consegue trabalhar? Consegue. Tipo, é muito tranquilo, vai um sabe? puxando o outro. Isso. Agora, o reagrupamento familiar, hoje, se eu tenho esse casal que tem a oportunidade de cada um tirar o visto, como você fez com seu esposo, cada um fez um processo separado. E você não precisou da questão do reagrupamento? Não precisa. É muito mais fácil. Muito mais, por isso que eu quis. É muito mais tranquilo. Então muito mais. Indico, porque ele foi num dia, eu fui no outro, e tiramos rapidinho. Então, e uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ter essa dúvida. Um exemplo. Tirei meu documento, a minha nacionalidade, enfim. Sim. Posso morar em qualquer outro lugar da Europa? Não só na Europa, como nos Estados Unidos. Também? Isso. Então, com a nacionalidade portuguesa, isso é muito bom, porque tem muitas pessoas que têm esse direito, mas deixam pra lá, sabe? Deixa. Partiu Estados Fica Unidos. Brincadeira. Não abandona nós não, né, não, Eric? Não, Nós brincadeira. Nós vamos junto. Não, meu marido. Meu marido é daqui pra Suíça. Não Olha, é nem pro eu Brasil. queria... Você também faz, como você disse, faz consultoria do pessoal do Brasil. Você vai no aeroporto buscar o povo também? Não. Buscar o povo? Eita, meu Deus do céu. Vou lá buscar o povo. Porque tem gente que vai, faz, né? Não, então, se for meu cliente... Isso. Desde lá. acontecer alguma coisa. Isso. Me contratou lá do Brasil, é meu cliente. Foi parado na imigração, eu vou lá, com certeza. Pra levar os papéis, né? Não, eu vou lá pra saber por que tá acontecendo. Por que tá parado lá, né? Tirar a pessoa de lá. Porque às vezes fica lá naquela salinha lá. Não, e outra coisa, quem, né? quem tá lá no Brasil e quer vir, você também dá essa assessoria, olha. Total. Pois. A minha assessoria, ela começa no Brasil, né? Então, eu fechei a assessoria... Você tá falando do visto, e tanto o visto quanto o artigo 89 e 88, que são aqui de Portugal. Que chique, artigo 89. Ai, menino, deixa eu te falar, olha, parabéns pros advogados. É um livro desse tamanho assim, pra poder Que chega, tá falando 89, eu não sei nem o que eu no 10, eu já tinha... Chique, né? Falar artigo 89. Artigo 89, ok. É bem bacana. O que é que diz no artigo 89? Agora eu vou te pegar. O artigo 89 são para trabalhadores por conta própria. Ela sabe, tá? Agora, se eu não me Eu engano, de recibo 89 verde. 88, o 89 é o recibo verde. Viu, menina? Gente, Tá sabe? vendo? Você tá sabendo. 88 por trabalhador por conta de outrem, né? Então, pra... Empregado, isso. Você tá estudando advocacia, querida. Não pode tirar meu documento, eu tive que Pois. Não, então é isso. Deixando aí. Já vem assistente com uma bolachinha. Ai, gente, o trem tá melhorando aqui em Brasil. O trem tá melhorando. Vem cá, Adri. Vem cá, Adri, dá um oi vem aqui. cá, Adri. Adri, vem cá, moça. Olha. Um cafezinho. Que também dá pra morar nos Estados Unidos. Então, tem nacionalidade Isso, o povo já vai ficar curioso. Você pode Falta mais entrar 2 anos pra mim. mas nacionalidade ou autorização de morar? Tem que ter nacionalidade. Tem que ter nacionalidade, autorização de residência. Adri, vem nacionalidade. cá. Somos pessoas Vem cá, dá um oi. Oi, Oi, Adri. você não precisa de visto. Você não precisa de visto pra Essa viver minha lá. Adri. Sendo nacional Obrigada, português, Adri. você consegue viver nos Estados Unidos. Morar, trabalhar, isso. Sem ter que renovar nada.
Sem ter que renovar nada. Nossa, Você é um cidadão. Que legal, ali. Isso é Vai- uma coisa que eu não sabia. Tipo, as outras coisas eu sabia um bocadinho, porque a gente acaba... Por que esse povo fica preso aqui, gente? Preso né? como? Não vai se embora? Tem oportunidade, né? Não, mas na maioria das vezes, sabe por quê? Gente! Ah, povo... Partiu! Não vai me dizer que quando você conseguir a nacionalidade, você vai se embora. Vazar pros Estados Unidos. Não, eu quebro as canelas dela. Olha, vamos brindar com a minha... Olha, Ai, olha essa chave de olha, que eu tô até com medo de pegar Eu isso. também tô. Vocês, por favor, Olha respeita. Isso aqui, ó. Não, mas gente. pega Gente, olha a asinha. Muito chique. O meu- Tchim, tchim, tchim. Olha, o meu era azul, hein? Gente, O meu era... tem que beber, cara. Não Cafés pode Monte pousar, não. Gente, eu ia beber sem Olha a açúcar, propaganda. não vai não. Vai Aquele não. do nada falando no carro. Bateu asa. Do nada aquele café. Do nada aquele comercial. Fez muito incrível. Tem que pôr o logo do Monte Cristo em cima assim com QR Code. Ô, Botinho, se eu te falar, eu quero meu cachê, tá? Respeita que aqui no bagulho, o negócio é organizado, tá? Você é meu marido, mas você um tem negócio que mais pagar meu... gordo. Olha, bebeu água. Que mais? Miranda, que Conta-me mais? tudo. São tantas dúvidas, gente. Agora E não só mais. foi esse perrengue só, né? Essa fofoca. Não, né? esse tem várias, né? Então, Teve barraco de tipo de mulher, Eu gosto da cena pegando fogo. Não, os meus clientes são bem tranquilos, assim. Nunca tive nenhuma cena de barraco. Teve uma Em pergunta... cartório, aqui é conservatória, né? Nos conservatórios também. Eu escolhi a Conservatório do Porto porque os conservadores lá são muito fixes, são muito educados. Então, pronto, eu vou pra lá direto. Um abraço. Ah, grande para então os é bom. conservadores. Os conservadores do Porto. Não, mas uma Gerações pergunta aqui. diferentes. Eu já fiz uma live com a Miranda. Uma ou foram duas? Foi uma. Foi uma. E uma. teve uma pergunta muito interessante, por exemplo. Casei com um português. Outro dia você me contou uma muito engraçada. Tinha alguém esperando. Ah, eu quero saber. Saiu o documento, não é? Não, Olha. eu ia falar? Essa foi. Não, na nossa live teve uma moça que perguntou, Sim. casei e depois separou de um português. Tipo assim, ela tem a Ih, deu documentação, ruim. ela perde? Não, porque, Não, assim, não perde. O Se golpe você- tá aí, cai quem é sério que, por exemplo, Não, me é. casei, adquiri a nacionalidade. Marido, por favor, não me larga, Não. tá? E depois que eu separei, eu perco a nacionalidade? Não perde a né? nacionalidade. E depois que você deu entrada no processo também, não. Não, É ruim, a mulher mata um homem. Não, mas a mulher perguntou isso, lembra na nossa live? Ela perguntou, me casei, separei. Separei. Se perco a eu me nacionalidade. separar, eu pergunto, não perde a nacionalidade. É uma nacionalidade adquirida, ela não- enfim, não vai. A não ser antes, assim, sabe? Tipo. Não é igual casada, casamento, não. E aí gente. o divórcio Separou. acontece antes, aí já não tem mais como entrando com o processo de nacionalidade. Ok, então é assim, gente. Tá quase a nossa hora, diretor? 3 minutos? minutos. Nossa senhora, minutinhos, passou rápido demais, diretor. Poxa vida, acho que quando a conversa é gostosa, flui que flui, né? Aham. Então, é assim, gente, há inúmeras perguntas, há inúmeras dúvidas, né? Então, assim, eu recomendo a Miranda porque eu fiz com ela e ela é uma profissional incrível, né? Aqui embaixo vai ter o contato da Miranda, o Instagram da Miranda. Tem dúvida? Corre aqui Números, embaixo. se for possível. Número de telefone, o Instagram da Miranda. Então, assim, tem dúvida em qualquer coisa? Liga pra ela ou manda uma mensagem. Ela vai marcar uma reunião com você online, não é, Isso, Miranda? a gente faz uma assessoria de 1 hora e pronto. E depois, mesmo depois dessa 1 hora, se continuar tendo as dúvidas, é só ir mandando no WhatsApp que eu vou respondendo na medida do possível. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que tem muita gente que tem essa dúvida. Eu chego em Portugal, eu já posso começar a trabalhar? Já pode. Eu tenho um tempo para poder solicitar a autorização de residência? Não, cara. Você chegou hoje, amanhã você já pode estar tratando do seu NIF, já tratando da sua Documento. manifestação de Segurança interesse social. e já trabalhando. Então, se você chegou num dia, no outro dia você foi contratado, Maravilha! Ótimo, maravilha, né? exatamente. Melhor Não tem antes um você já tempo. vir do Brasil, já Não, com por o exemplo, trabalho. foi o caso da Adrine. A Adri que trabalha comigo, a Adri, foi o Felipe, que é o meu amigo que trabalhava com ela, indicou e ela já Sim. veio trabalhando. Então, assim, logo ela já tirou o NIF, Sim, foi as bem coisas rápido. dela e já tá trabalhando com as coisas para tirar o documento dela daqui a uns dias. Então, assim, Sim. isso é muito legal. É óbvio que não é todo mundo que tem essa, vamos dizer, sorte, assim, né? Que não consegue isso tão Exato. rápido, mas assim, nada melhor do que você chegar e tentar, né? E Não. tem aquela parte também do patrão, né? Que às vezes fica
ali prendendo o Segurando, empregado. infelizmente, É, eu alguns não Eu já aconselho. trabalhei num café, que eu não vou falar o nome. Pelo Que, amor não, deixa eu Não é só esse café falar. que não, né? Não, é que mandaram me esconder, porque a fiscalização tinha chegado, eu não tinha meu número da Segurança Social, Enfiou você mulher. dentro do Eu congelador. tava lá dentro pra Deus exaustou lá, minha filha. É sério? Aham. Mas tem muita gente que passa por isso, sabia? Eu aconselho a toda Corre, gente. corre. E a promessa, tipo, eu vou te dar e enrola. te dá, Enrolando. Olha, isso vocês precisam prestar muita atenção. Estamos na Europa, estamos em Portugal, mas também tem golpe, também tem golpistas, então te oferecem trabalho Te fácil. escraviza, minha filha, arranca seu couro. Exatamente. Tome cuidado. Exatamente, você vai tome advogado. cuidado. Eu aconselho os meus clientes a irem para o caminho que é a abertura de uma atividade. Isso Então, é muito há importante. uma troca de recibo. Eu fiz o trabalho e você me dá um recibo. Não, porque tem Então, muita é gente que isso. fica na dúvida, tipo assim, eu só consigo tirar o meu documento com contrato? Não, Não, tem um verde recibo também. verde. Porque o recibo Isso. verde é uma prova de que você está trabalhando legalmente, descontando legalmente Isso. e Segurança pronto. Social, né? É isso. Então você tem Não esse. Olha roda aqui, eu esse negócio virando não, aqui. minha filha. Eu até bati no meu. Vai ficar assim, Pegou um pirulito o negócio. Então, eu só virei pra cá assim, agora volta. Mas pronto, gente, são inúmeras perguntas que a gente ficaria aqui quase que uma tarde inteira, mas tá acabando o nosso tempo. Nossa, que bocadinho gostoso. Arrasou. Bate lá na mão dela. É nóis. Chama na catraca, como diz o ditado. Foi espetacular. A gente achou que ia ser uma conversa séria, porque a doutora Maxine... Não, mas ela Olha, tivemos até dancinha. Depois vocês se ligam lá no Instagram do Vem Que Pode. vai ter lá Botamos a tudo. Miranda pra dançar, querida. Louvor do Dudu. Chegou, dançou. É verdade. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer essa dancinha também. Mas ela arrasou. Arrasou, O swing arrasou. tá no sangue brasileiro. Mas, Verdade. Miranda, muito obrigada. Obrigada Por ter vindo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Fico muito feliz pelo convite e poder estar ajudando, tirando dúvidas. Eu sei que existem muitas dúvidas e para mim é uma alegria poder estar ajudando, sabe? Podendo Trabalhar poder com tá algo que você esclarecendo. ajuda, né? Exatamente. E é isso. Qualquer dúvida, me Obrigada. chama. Qualquer dúvida, me Call chama, me, é isso please. Então, gente, um beijo muito Um beijo, grande. obrigada Beijo. por tudo. Fiquem Se com inscreva Deus. no canal. Por favor, tá? Dá Beijo. moral pra nós.